Olá pessoal, então aqui a gente vai começar a segunda parte da aula de introdução à química orgânica, onde eu vou estar falando com vocês a respeito de hibridização, classificação do carbono e da cadeia carbônica, ok? Então com essa aula a gente fecha essa parte de introdução à química orgânica. Então daqui eu vou começar falando de hibridização, ok? Na última aula eu falei de ressonância, carga formal, então a gente vai continuar da parte ainda de caracterização de carbono, então a gente vai falar da hibridização. O que é hibridização? Hibridização, gente, é uma das teorias que a gente usa para falar da formação de ligação. Dentre as teorias que a gente usa, existem teorias da mecânica quântica, teoria do orbital molecular, ok? E aqui a gente vai estar falando de hibridização porque é uma das abordagens mais tranquilas, tá? E é a mais utilizada quando a gente fala aqui de química orgânica, é a de hibridização. O que é hibridização? Hibridização nada mais nada menos, ela é uma abordagem matemática, ok? Que envolve a combinação de funções de onda nos orbitais. O que é um orbital? Um orbital é uma região do átomo onde é mais provável de você encontrar um elétron, ok? Cada orbital, ele cabe no máximo 2 elétrons. Vocês lembram disso quando vocês aprenderam isso no primeiro ano? O que é um orbital? Então, um orbital, ó, por exemplo, aqui um S. Isso aqui é um orbital. Ok? Então, cada orbital é o lugar mais provável de você encontrar um elétron. E esses orbitais, eles são descritos por funções de onda, ok? Então, aqui a gente vai estar falando da combinação desses orbitais que gera a teoria de hibridização. Então, o carbono, ele possui, no estado fundamental, um S, um S2, 2 S2. Esse S2 que eu tô falando é o número de elétrons. 2px1, 2py1 e 2pz, ok? 2px, 2py e 2pz é a mesma coisa que eu falar 2p2, ok? Por que essa diferenciação aqui? Simplesmente isso aqui, o x, o y e o z, gente, é para falar do espaço, onde eles estão no espaço, tá? Na posição tridimensional. Estado fundamental é o estado que a gente conta todos os átomos na tabela periódica, ok? O que acontece com o átomo? Quando ele ganha energia, os elétrons que estão na camada mais interna, eles vão para a camada mais externa. E aí, quando isso acontece, gente, ele está no estado excitado. Tá? Então, o estado excitado é simplesmente quando ele ganhou energia e o seu elétron, ele mudou para outro orbital. Então, o que vai acontecer? Esse elétron que está aqui, ó, no 2s, ele vai ganhar energia e vai passar para o 2pz. Tá vendo que nesses 3 aqui acontece isso? Ah, Silene, e por que o do 1s não é o elétron que pula? Por um motivo simples, gente. O 2s2 está na mesma camada do 2p2. Tá? Então, se eles estão na mesma camada, é mais fácil para um orbital que está na mesma camada fornecer elétron. Por quê? Porque a quantidade de energia que precisa fornecer para esse elétron passar para outro orbital é menor do que a energia que você precisaria fornecer para um elétron que está numa camada mais interna saltar para outra camada, ok? Só por isso. Então, como é uma combinação matemática, presta atenção. No primeiro caso, a gente vai ter um orbital S se combinando com 1, 2, 3 orbitais P. Vai formar quem? sp3, ok? Então, sp3 nada mais, nada menos que a combinação de um orbital S mais 3 orbitais P. No segundo caso, o que vai acontecer? Eu vou ter um orbital S se combinando com 2 orbitais P. Então, nesse caso, eu vou ter formação de quem? sp2. E no último caso, eu vou ter apenas um orbital S se combinando com o orbital P. Aí eu vou ter o quê? Do sp1, desculpa, vou ter quem? sp1. Tudo bem aí, daí? Então, sp3 é a combinação de um orbital S, 3 orbitais P. sp2 é a combinação de um orbital S e 2 orbitais P. E SP é um S e um P, ok? Vocês estão vendo que aqui no SP2 e no SP tem orbitais P vazios? O que isso significa? São nesses orbitais, gente, que acontece a ligação dupla. Então, o orbital SP2, ele pode formar o quê? Uma ligação dupla. Por que ele pode formar uma ligação dupla? Porque a primeira ligação que forma aqui é uma sigma, tá? Que são entre esses SPs aqui, ó. Então, esses 3 aqui formam ligações
sigma. E a segunda, aqui ó, é uma ligação pi, ok? E a SP1, o que vai acontecer com ela? Ela vai poder formar uma tripla, por quê? Porque eu tenho um SP que pode formar simples e tenho 2 orbitais P. Então, esses orbitais P, eles podem formar o quê? Os orbitais P podem formar ligações sigma, ok? Então, SP3, ele vai formar só ligações simples. Tá? Então, o carbono vai estar formando 4 ligações simples. O SP2, o carbono, vai estar fazendo 3 ligações simples, tá? E uma pi. Na SP, ele vai estar fazendo 2 simples e 2 pi. Tá vendo? Então, isso que acontece. Então, aqui nesse quadro, a gente tá vendo isso, na hibridação SP3. O carbono forma 4 ligações sigma, ok? Na ligação SP2, o carbono forma 3 ligações sigma e uma pi. Na SP, ele forma 2 ligações sigma e 2 pi. Os ângulos de ligação, gente. Por que o ângulo de ligação na SP3 é 109,28? Porque no espaço, um carbono que sofre SP3, ele vai formar essa figura aqui, ó. O carbono ficaria no centro e aqui são os ligantes. Vamos pegar, por exemplo, o hidrogênio. Então, a figura geométrica que o hidrogênio forma, tá? Quando ele está ligado ao carbono, ou carbono ligado a qualquer outro elemento, não só apenas ao hidrogênio, mas desde que ele esteja fazendo 4 ligações, é um tetraedro. E um tetraedro, ele tem uma ligação de quanto? 109,28, ok? Então, quando a gente fala do carbono tetraédrico, é quando ele forma essa estrutura aqui que eu tô falando com vocês, ok? Quando eu falo da hibridação sp2, os ângulos de ligação ele passam a ser 120, por quê? Porque a figura geométrica que ele faz quando tem a dupla, um triângulo, ó. Tá vendo? Então, no triângulo, os ângulos vão ser quanto? 120 graus, ok? E na hibridação SP, a figura se parece com isso aqui, ó. É linear. Então, na figura linear, o ângulo é quanto? 180. Então, são essas informações aqui que você tem que lembrar, gente. Carbono, quando faz hibridação SP3, 4 ligações sigma, ou seja, 4 ligações simples. O ângulo de ligação 109,28. A geometria dele é um tetraedro, ok? A hibridação SP2, ela forma o quê? 3 ligações sigma e uma pi, ou seja, ela forma forma 3 ligações simples e uma dupla. Uma dupla nada. Voltando, carbono na hibridação sp2, ele forma 3 sigmas e uma pi. E a sp, ela pode formar tripla, tá? Ou carbono também, gente, pode estar fazendo 2 duplas. Isso pode acontecer também, ok? Tudo bem? Tá aí? Lembrando que a teoria da hibridação ela vale para todos os elementos, tá? Não só para o carbono. A gente está falando do carbono porque ele é o foco nesse momento. Tudo bem? Tá aí? Como é que a gente representa as estruturas? Gente, as estruturas orgânicas, elas são representadas ao tempo inteiro de várias formas diferentes. Então, aqui eu trouxe algumas formas que são aquelas mais importantes pra gente, tá? Primeiro, modelo de bola e vareta. Esse modelo, ele é útil porque a gente vê como ela está em 3D, tridimensionalmente. Que em muitos casos é importante a gente ver como a estrutura está no espaço, ok? Essa fórmula de traço, aqui, e essa de linha de ligação, tá? Muita gente chama essa de linha de ligação de traço também, tá? São fórmulas que mostram para você como é que o elemento tá, como é que tá a ligação do elemento. Mas ela não te mostra como está no espaço. Então, por exemplo, quando eu falo de isomeriótica, em alguns momentos eu não posso usar essa fórmula para definir o tipo de isomeria que o elemento faz. Por quê? Porque eu não consigo ver tridimensionalmente. Em vários momentos a gente precisa ver a molécula tridimensional, tá? Como essa molécula aqui, que está tridimensional, tá vendo? Para saber como é que ela está no espaço. A gente tem a fórmula condensada aqui,
que ela só mostra pra gente como é que tá os elementos. Só a disposição deles. Então a informação que ela passa é muito pouca, tá? E tem a fórmula, por exemplo, essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é a fórmula que a gente chama de fórmula molecular. A fórmula molecular, gente, ela só mostra pra gente a quantidade. Só isso, tá? Então, dessa fórmula aqui, eu posso obter vários outros. Lembra que eu falei da isomeria? Então, com a mesma fórmula molecular, eu posso ter vários compostos diferentes. Então, a fórmula molecular, ela é que dá menos informação pra gente. Ela só fala a quantidade que a gente tem. Mas quem é o tipo de estrutura, só os outros tipos de molécula que vai estar te falando, ok? Mas vocês precisam saber a fórmula molecular porque ela é muito importante em alguns pontos da disciplina, bem? E o outro tipo de fórmula que a gente tem é a fórmula tridimensional. A fórmula tridimensional, gente, ela é útil principalmente quando eu falo de isomeria. E também porque é a fórmula que permite eu ter uma visão espacial um pouco melhor se eu não tenho a fórmula tridimensional. Por quê? Você tá vendo que eu tenho aqui as cunhas, que é esse pretinho, que é esse traço em negrito, e aqui eu tenho esse tracejado? Então, isso aí indica onde que tá o átomo. Onde está o átomo? Não. Onde está o átomo. Quando eu tenho cunha, que é esse tá em negrito, significa que a figura tá para frente do plano, tá? Quando tá em tracejado, significa que a molécula está para trás do plano. Em linha tá no mesmo plano. O que significa isso na prática? Significa isso aqui, ó. Imagina que esse aqui é o carbono, ok? Então, esse hidrogênio aqui tá no mesmo plano do carbono, tá? Então, é só um tracinho. Esse hidrogênio aqui, ele tá para frente. Então, se ele tá para frente, eu vou usar a estrutura em quê? Em cunha. Ok? E esse hidrogênio que tá para trás, se ele tá para trás, desculpa, eu vou usar o quê? A tracejada. Não precisa desse tracinho não, tá, gente? Que é a mesma coisa, esse carbono. Esse tá no plano. Tá no plano. Essa ligação tá pra frente. Então, em cunha, aquela que eu dou riscadinha, essa aqui tá pra trás. Esse carbono aqui é a mesma coisa, ó. Essa tá pra frente. Então, se tá pra frente. Se tá pra frente, é em cunha. Tá pra trás. Essa aqui tá no plano. Ok? Então, esse é um exemplo para vocês da estrutura no espaço, tudo bem? Aqui um exemplo que eu peço para vocês tentarem. Aqui já tá em linha, tá, gente? Vocês podem usar a fórmula condensada ou tridimensional para vocês estudarem, tá? Então, isso aqui só para vocês fazerem um exemplo, ok? Classificação do átomo de carbono. A classificação do átomo de carbono, gente, ela olha aqui, o carbono. Ela olha as ligações que o carbono está fazendo com outros átomos de carbono apenas. Então, nesse caso aqui, ó, esse carbono só está ligado a um carbono. Então, esse carbono aqui é o quê? Primário. Esse carbono aqui do meio está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ele é um carbono o quê? Secundário. Um carbono terciário, quando ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. E esse aqui é um quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a 4 átomos de carbono, ok? Então, a classificação do carbono, gente, é só para vocês olhar as ligações que o carbono está fazendo aqui, com outros átomos de carbono. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Esse carbono que está aqui, ó, ele está ligado apenas a esse carbono, tá? Aqui ele está fazendo uma ligação com oxigênio, e aquilo que você não vê, não esqueçam disso. Aquilo que você não vê é sempre hidrogênio, tá? Então, as duas ligações que você não tá vendo aqui é quem? Hidrogênio. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono o quê? Primário. Você tá vendo que esse carbono tá fazendo quantas ligações com outro carbono? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono aqui é um carbono o quê? Quaternário. Esse carbono só tá fazendo uma com outro carbono. Então, ele é o carbono o quê? Primário. Esse aqui também é um carbono primário. Você tá vendo esse carbono aqui? Que ele só faz uma ligação com esse carbono e com esse carbono. Ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui só tá ligado a esse carbono.
Aqui do outro lado ele tem um nitrogênio e uma dupla com oxigênio. Então esse carbono aqui é o quê? Primário. Esse aqui só tá ligado a esse, primário. E esse só tá ligado a esse, que também é o quê? Primário. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai ver a classificação da cadeia carbônica. A classificação da cadeia carbônica, gente, você olha toda a cadeia. Ali eu estava falando da classificação do carbono, então eu estava olhando só os átomos de carbono. Aqui não, aqui eu estou olhando toda a cadeia carbônica, ok? Então vamos lá. Então a cadeia carbônica, vou pegar uma cadeia carbônica. Primeiro a gente vai ver se ela é aberta, fechada, tá? Então quando eu falo de uma cadeia fechada, tranquila, né, gente? Cadeia fechada para vocês. Igual um triângulo, fechada, não tem extremidades. Uma cadeia aberta, ela possui extremidades. Aqui você está vendo duas extremidades. Cadeia aberta pode ser chamada de acíclica, tá? O A significa não, então não cíclica. E a fechada pode ser chamada de cíclica também. Uma cadeia aberta, ela pode ser normal, ramificada. Gente, normal é simples, tá? Quando ela tem duas extremidades. Você tá vendo duas extremidades nessa cadeia aqui, não tá? Então ela é uma cadeia normal. A ramificada, deixa eu desenhar aqui embaixo, ó. A ramificada, ela tem um número ímpar de extremidades. Não, ela tem mais que duas extremidades. Nesse caso aqui ela tem 3 extremidades, tá vendo, ó? Então, isso aqui, ó, é a ramificação, ok? Uma forma mais simples de você pensar nisso, pensa numa raiz. Uma raiz, não tem uma raiz principal, e dessa raizinha não vão ser outras pequenas raízes. Essas pequenas raízes são o que a gente chama de quê? Ramificação, ok? Cadeia saturada ou insaturada. Uma cadeia saturada só tem ligações simples. Uma insaturada tem dupla, ok? Ou tripla ligação. Então, nessa cadeia aqui, ó, quando eu desenho uma ligação aqui, ela passa a ser uma cadeia aqui, insaturada, ok? Ou heterogênea. O que é homogênea e heterogênea? Homogênea é quando eu tenho só carbono na estrutura, ok? Heterogênea é quando a estrutura, ela tem um heteroátomo. Nesse caso aqui é o oxigênio. O oxigênio, ele é o quê? Um heteroátomo, ele é diferente de carbono. Então, isso é uma cadeia heterogênea. É uma cadeia normal. Tem duas extremidades, ok? Uma ramificada, ela tem mais de duas extremidades. Como se fosse uma ponta solta. Isso assim, uma cadeia, ela vai ser saturada. Quando todas as ligações entre carbonos são simples, ela vai ser insaturada quando ela tem a presença de uma insaturação entre carbonos. E uma cadeia homogênea e heterogênea, a diferença é o quê? Quando a cadeia ela tem um elemento diferente de carbono ou hidrogênio dentro da cadeia, ela é heterogênea, ok? A cadeia fechada, gente, ela também pode ser classificada em saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Agora, se a cadeia fechada, ela tem uma ramificação, igual, tá vendo que eu desenhei essa ramificação aqui? Ela passa a ser uma cadeia mista. Por que passa a ser uma cadeia mista? Porque ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. E aí vem, que vocês não podem esquecer, toda cadeia mista, obrigatoriamente, ela é ramificada. Toda cadeia mista é ramificada, ok? Por isso que não tá falando de ramificação aqui quando eu falo que a cadeia é alicíclica. Por quê? Se ela é mista, ela é ramificada. Não esqueçam, tá? Mista, ela já é ramificada. E aí, como é que eu defino se ela é alicíclica ou se ela é aromática? Simples. A alicíclica é uma cadeia fechada normal, tá? A aromática, ela acontece quando? Quando você tem um anel benzênico. Ah, o que é anel benzênico, gente? É aquele anel de 6 carbonos, tá? Que tem ligações triplas alternadas. Parecido com isso aqui. Eu sei que o desenho não tá lindo, mas é pra vocês lembrarem o que é anel aromático, tá ok? Quando ela é aromática, ela já é insaturada, tá? A gente já sabe, aromática uma cadeia aromática, ela tem ligações triplas alternadas, então ela já é insaturada, ok? Ela pode ser polinuclear ou ela pode ser mononuclear. Daqui a pouco a gente vai estar vendo exemplos disso. Mononuclear é só quando tem um núcleo, polinuclear quando tem mais de um. Quando tem mais de um, ela pode ser isolada ou ela pode ser condensada, ok? Condensada, gente, é quando você tem dois
é quando você tem dois anéis. Nossa, vai ficar. Só pra vocês entenderem, tá? Não é um benzênico isso aqui, não é um benzênico, não. Só pra entender quando ela é condensada. Condensada é quando tá do ladinho do outro, ok? Então vamos para os nossos exemplos. Ó, em algumas situações as cadeias elas podem ser abertas e fechadas simultaneamente. Aí a gente tem o quê? Cadeias que são mistas. Toda cadeia mista é ramificada, não se esqueça. Aqui eu só coloquei as definições, então dá um pause aí nessas definições, tá? Dá uma lida as definições que eu acabei de falar com vocês, as justificativas que vocês têm que lembrar. Pessoal, se você sabe o porquê de alguma coisa, você sabe matéria, você resolve qualquer exercício. Então, sempre se preocupe em saber o porquê, tá? Os porquês, eles são uma forma de você ter o conhecimento fresco na sua cabeça, de você conseguir pensar com facilidade. Então, sabe o porquê daquilo ali. Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Essa cadeia, aberta ou fechada? Você não tá vendo duas extremidades? Então, na cadeia o quê? Aberta. Ela é linear, normal, linear é a mesma coisa que normal, tá, gente? Você tá vendo que ela não tem ramificação, então ela é cadeia o quê? Normal. Você não tá vendo a presença de uma dupla ligação aqui? Então, se ela tem uma dupla, ela é o quê? Insaturada. Homo ou éter? Tá vendo que não tem nitrogênio aqui entre dois carbonos? Então, essa é uma cadeia o quê? Heterogênea. Então, ela é aberta porque ela tem duas extremidades. Ela é normal porque ela tem apenas duas extremidades, ela não tem nenhuma ramificação. Hidrogênio aqui não é ramificação, tá, gente? Ela é insaturada porque ela tem a presença de uma insaturação. Ela é heterogênea por causa da presença do nitrogênio na cadeia, ok? Essa próxima aqui. Essa aqui é o caso que eu falei com vocês. Então, a parte fechada aqui. Isso aqui não é fechado? Então, a parte aberta, essa cadeia é o quê? Nossa. Mista. Se a cadeia ela é mista, obrigatoriamente ela é o quê? Ramificada, ok? Ela é insaturada ou saturada. Você não tá vendo só ligações simples, então ela é uma cadeia o quê? Saturada. Homogêneo e heterogêneo. Você tá vendo alguma coisa diferente de carbono e hidrogênio? Não. Então ela é uma cadeia o quê? Homogênea. Ok? Vamos para a próxima. Essa cadeia aqui, você não tá vendo que ela não possui nenhuma extremidade? Então, ela é uma cadeia o quê? Fechada. Se ela é fechada, gente, ela é acíclica. Alicíclica, desculpa, acíclica é aberta. Ela é alicíclica ou ela é aromática? A gente tá vendo aqui que ela é uma cadeia o quê? Alicíclica. Ah, Silene, por que é alicíclica? Porque ela não tem núcleo aromático. Então, ela é alicíclica. Homogênea e heterogênea. Você não tá vendo só carbono e hidrogênio? Então ela é o quê? Ela é uma. Saturada ou insaturada? Você não tá vendo a dupla aqui? Então ela é uma cadeia o quê? Insaturada. Ok? Normal ramificada. Você não tá vendo que ela é só fechadinha? Não tem nenhuma extremidade? Então ela é uma cadeia o quê? Normal ou linear, tá, gente? E o último exemplo. Tá vendo isso aqui? E essas ligações duplas alternadas, gente, é a mesma coisa que aquela bolinha ali. Que é o quê? Ressonância. Tá? Aquela bolinha, aquele círculo indica que tem ressonância. Então, esse composto aqui é o quê? Ele é fechado. Esse composto fechado é um composto o quê? Aromático. Se ele é aromático, obrigatoriamente ele é o quê? Insaturado. Então, esse composto aqui ele é insaturado. Você tá vendo alguma coisa diferente de carbono e hidrogênio? Não. Então, essa cadeia aqui é homogênea. Ok? Normal, você tá vendo só o ciclo. Tudo bem até aí, pessoal? Esse exercício aqui de classificação da cadeia carbônica, tá? É para vocês testarem. E depois eu vou postar a resposta para vocês. Eu vou postar a resposta abaixo do vídeo, ou eu vou postar lá na Classroom. Ok, pessoal? Então, vamos estudar.